boa tarde, Santa Catarina. Estamos de volta. O primeiraço Clube da Bola de 2026 está no ar. Um abraço especial para você que está ligado na NDTV Record em todo o estado e para você que está aí por esse mundão redondo sintonizado no ndplay.com.br. Campeonato Catarinense vai ser o nosso principal assunto de hoje. A bola já rolou e os torcedores começaram, a conhecer um pouco mais dos elencos. Tem muita novidade, muito cedo, mas será que nossos comentaristas já observaram pontos positivos e negativos nessa primeira rodada? Vamos descobrir. E você aí de casa, da poltrona, curtiu a estreia do seu time? Manda uma mensagem pra gente. O telefone é fácil, vai aparecer na tela aí como magia, 48 991914706. Eu vou repetir, falar devagarinho, para dar tempo de você sacar o celular, tirar uma foto da TV, hein? 48 991914706. Manda uma mensagem, uma foto legal aí das férias, curtindo com a camisa do seu time. Uma foto mais antiga pode mandar também. Uma pergunta para os nossos comentaristas. O seu comentário manda pra gente, que a gente vai estar lendo durante o programa. Deixa eu apresentar o nosso time que também voltou de férias aí, para esse primeiro tempo do Clube da Bola, direto de Chapecó. É que me perdoem aí, peço licença para os veganos, para os vegetarianos, mas o que o homem fez de churrasco nessas férias, rapaz, você via toda hora a foto, era churrasco e muita festa, curtiu, descansou, recuperou as energias. Sérgio Badá, Badalate, o Badagol, tá com a gente de volta, muito legal te receber em 2026, Badá. Boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, boa tarde para você, um grande abraço a todos que estão ligados no Clube da Bola, um abraço de Chapecó, do povo de Chapecó, que é o município único que tem um clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Chapecó, chapecoense, os legítimos representantes de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. Então vai um abraço do povo de Chapecó para todos os municípios da nossa querida Santa Catarina. E estamos aí a postos, Marcelo Mancha, para uma temporada desafiadora, uma temporada de muita responsabilidade da Chapecoense, mas que a gente espera que seja de alegria para o torcedor do Verdão e também, naturalmente, para todos os torcedores de Santa Catarina. Legal, Badá. Um abraço de Chapecó para os outros 294 municípios de Santa Catarina. Legal demais. Badá, fiz ali lembrei das fotos, que você posta nas redes sociais, hein? Quantos churrascos rolaram em 30 dias de férias? Eu não conto isso aí, mas a gente só conta às vezes que vai na academia, Mas os churrascos... Aliás, um abraço pro pessoal que tá lá no edifício Baricorodo, aqui no centro de Chapecó. Carlinhos Moro, Michel, Matheus, Enzo, Davi, Samuel, Vitinho. Estão todos lá com a costela me esperando para as 3h15. Saiu do Clube da Bola, por falar em churrasco, já que tocou no assunto. Um abraço para o pessoal que está lá. Daqui a poucos, temos mais um churrasco, porque não dá para parar de soco. Não dá para parar de vereda, que nem nós falamos aqui em Chapecó. Tem que ir parando aos poucos. Então, daqui a pouquinho, vamos em mais um belíssimo churrasco. Tá certo, Badá, fica com a gente o programa todo para a gente falar muito aí sobre essa estreia da Chape, os próximos passos. Tem jogo no final de semana, agora a gente vai para o sul do estado. Renato Semensati também retornando de férias para o Clube da Bola. Ele que se dividiu entre o microfone, as quadras de saibro e a areia da praia também, porque o homem é do tênis e do beach tênis também. Muito boa tarde, Renato Semensati. Boa tarde, um abraço, Marcelo, um abraço, Badá. Aqui a estreia não foi das melhores, viu, Marcelo? Decepcionou, não só o resultado, o 2-0 diante do Marcílio, mas o primeiro tempo que o Criciúma fez muito abaixo do que se espera, É bem verdade que o técnico Eduardo Batista, que tem a base de time do ano passado, teve apenas 17 dias para trabalhar, E ainda teve um desfalque sensível aí, que foi o Eduardo, que não teve o nome publicado no BID, Treinou entre os titulares, mas ficou fora do jogo. Para essa próxima partida contra o Avaí, volta o Eduardo a ficar à disposição, deve ser titular, e também o Marcelo Hermes, que entrou no intervalo do jogo. Acho que a melhora do Criciúma se deu muito pela entrada dele, foi um segundo tempo bom, principalmente comparado ao primeiro, mas o Marcílio com méritos acabou vencendo. E sobre a sua abertura muito simpática ao se referir aos esportes que eu pratico, meu caro Marcelo Mancha, eu digo ao senhor que não sou adepto do beach tênis, em que pese entenda que seja uma modalidade que está crescendo muito
é gigantesca hoje, mas eu não tenho, sequer entrei em uma quadra de beach tênis. Acho que não tenho habilidades para isso não, viu, Marcelo? Ah, duvido. O homem joga tênis pra caramba. Quem joga tênis no saibro, na grama, no concreto ali, consegue também se adaptar fácil à areia no beach tênis. Tenho certeza. Vamos fazer uma partida. Badar versus Renato Semensati nos beach tênis, nas areias de São Francisco do Sul. Imagina? Fila pra selfie. Vamos para Blumenau. Emerson Luiz também retornando. O Emerson teve aquela férias mais paizão, mais com a família, de olho em tudo que acontece, diferente dos campeonatos que ele acompanha, por exemplo, na Europa, onde a bola não para de rolar na virada do ano. Aqui a gente para. Tá tudo retornando e o Emerson de olho em tudo, principalmente na equipe vizinha de Rio do Sul, o Santa Catarina. Muito boa tarde, Emerson. Muito boa tarde para você também, Mancha. Muito boa tarde a todos os colegas, você, telespectador da NDTV. De fato, já que a gente não tem um representante aqui, bateu na trave ano passado, tanto o Beck como o Metropolitano, subiram Camboriú e Carlos Renault, que eliminaram, respectivamente, aí Metropolitano e Blumenau, que vão disputar novamente a Série B a partir de abril. A nossa expectativa aqui, a nossa torcida, é pela repetição daquela bela campanha do Santa Catarina no ano passado. Terceiro colocado, sensação. E acho que essa expectativa enorme da torcida, ela influenciou no próprio time, no rendimento. A gente vai falar na sequência aqui do Clube da Bola, porque não foi um resultado bom. O Camboriú surpreendeu, o Santa Catarina fez 2 tempos distintos, mas não foi legal esse empate na estreia do Santa diante da torcida, viu, Mancha? Legal, o Emerson fica com a gente, bater muito papo aí sobre o Campeonato Catarinense, Paulistão que começa. E eu termino as apresentações dos nossos comentaristas com o doutor Cláudio Caticarte, está comigo aqui nos estúdios em Florianópolis. Ele que deixou o seu apartamento, né, onde reside o ano todo, está na praia, me contou que está na praia, caminhando o fim de tarde em Jurerê Internacional com Felipão e Dorival Júnior. É vizinho das feras, Cláudio Caticarte, um olho no Avaí, um olho no Figueira. Dá pra dizer que as estreias foram legais. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo Mancha, boa tarde ao Badar, ao Renato, também ao Emerson. Antes fosse Jurerê, né? Cachoeira do Bom Jesus. Um abraço a todos que nos assistem aí no Balanço Geral. Olha, um campeonato, os estaduais são considerados como trituradores de treinadores, né? Imagina que nem era o 5º dia útil do ano, as equipes já estavam em campo, né? E muitos com uma preparação bem pequena. Por exemplo, o Avaí se reapresentou depois do dia 15, aí tem parada de Natal, Ano Novo, volta e já estreou. Mas o bom é que tanto o Avaí quanto o Figueirense largaram com vitória, dá essa confiança. O Figueirense joga daqui a pouco, né, contra o Marcílio Dias, que foi a surpresa da primeira rodada, e o Avaí vai a Criciúma. Quem sabe, lembrando que domingo que vem, sem ser esse, o outro tem clássico, Mancha. Legal, o Rodrigo Teodósio já avisou que estará em Criciúma amanhã acompanhando o Leão da Ilha. Deixa eu fazer uma pergunta rápida pra ti. Curtiu esse campeonato começando mais cedinho? Rapaz, é difícil, né, para os treinadores, para as comissões técnicas, viu, Mancha? Porque eu lembro lá na época dos anos 80, 90, 30 dias de preparação, pré-temporada, ajuste de time. Tem equipes que modificaram quase que por completo. É o caso do Avaí, por exemplo, do jovem Cauã de Almeida, treinador novo. E aí, de repente, você não tem esse tempo de preparação e pumba, já tem jogo. E olha, ainda bem que o Cauã conseguiu, mesmo com essa equipe tão modificada, vencer. E o Vaguinho Dias, que teve uma base de time do ano passado, se prevaleceu disso e venceu com méritos em Joinville. Legal, tem um amigo que ele não mora mais em Florianópolis, né? Hoje mora em outro estado. Estava aqui na virada e gostou. Ele me falou assim, Mancha, vou conseguir pegar um joguinho do Figueira, porque sempre o campeonato começava mais tarde, ele não estava mais na região, tinha voltado para o seu estado onde reside hoje. Então também tem isso, né? O turista que está na área consegue pegar um joguinho aí para conhecer de perto o futebol catarinense ou matar a saudade. Refaço o convite em 991914706. Manda mensagem, participe da nossa enquete. Estamos pedindo sua opinião. Primeira rodada do Catarinense concluída com sucesso. Cheque. E a gente quer saber qual o gol mais bonito. Separamos 3 gols. O gol do Clinton, nigeriano, ele que é atacante do quadricolor, jogador do Brusque no jogo entre Chapecoense e Brusque. Tá aí o gol do Clinton, vamos dar uma olhadinha se você achou que esse foi o gol mais bonito. Tá lá, bola na rede. Clinton pegou com estilo, hein? Pegou, cortou, chutou cruzado, marcando aí o seu gol. O segundo gol que a gente separou é preto e branco.
do Felipe Augusto, atacante do Alvinegro, na partida na vitória Joinville e Figueirense. Tá aí o gol do Felipe Augusto. O goleirão reclamou ali e o Felipe foi pra galera. Pegou bonito de primeira, hein? Já fez um gol desse, Claudio? Rapaz, já fiz, em pelada já fiz. Qualidade, certo. viu? Cruzamento veio rasteirinho, ele tum! E tapa, hein? Tirou do goleirão e saiu pro abraço. E o terceiro gol da nossa enquete, do atacante Garcês. Depois vou perguntar um negócio pro Cláudio do Garcês, hein? Na vitória do Leão da Ilha em cima do Barra na ressacada, tá aí também o golaço do Garcês. Aí você vai colocar assim, ó. Gostou do Clinton? Hashtag Brusque. Felipe Augusto? Hashtag Figueirense. Ou é o gol do Garcês? Hashtag Avaí. Participa lá da nossa enquete. Também deixa uma mensagem, manda uma foto, manda um comentário pra gente bater um papo aqui e, claro, mostrar esses comentários aí pra galera de casa. Olha só, pra galera que tá acompanhando o programa. Primeira rodada do Catarinense, eu começo com o Sérgio Badá. Ele disse que não gostou muito da estreia, tal. O resultado não foi positivo para a Chape. A Chape agora, claro, com esse carimbo, com esse selo de Série A, vai ser um dos times mais visados da competição. Mas de uma forma geral, Badá, aquela pergunta, é muito cedo ainda ou um comentarista experiente como você, com esses olhos de águia, viu coisa que a gente não viu nesse jogo? Olha, Mancha, a Chapecoense foi o time que se apresentou mais tarde para trabalhar, dia 26. Aí tem teste físico, tem exames médicos, isso e aquilo. Foram 4 treinos para preparar o time. Só que dos 11 que começaram a partida, 10 eram remanescentes do ano passado. Então, primeiro tempo muito ruim, primeiro tempo sonolento. Aí o Brusque aproveitou uma bela enfiada de bola do Biel e o Clinton acabou fazendo 1-0. A arbitragem anulou, mas o VAR corrigiu corretamente, validando o gol. E aí daí a Chapecoense reagiu no jogo e empatou aí com o Vitor Caetano. E no segundo tempo, a Chapecoense mandou no jogo. No segundo tempo, só a Chapecoense jogou. No primeiro tempo, a Chapecoense teve algumas chegadas, mas assim, num ritmo lento, sem ser aquele time agressivo que deveria ter sido por estar estreando em casa. Então a gente sabe que os jogadores... Olha esse gol perdido pelo Carvalheira, tipo de gol que não pode perder, chutou na trave. Poderia ter aproveitado melhor. Aí no segundo tempo só deu o Chapecoense, a gente vai ver um cruzamento de Giovanni Augusto, uma cabeçada do Vitor Caetano, Matheus Nogueira de grande atuação, acabou defendendo e a Chapecoense foi empilhando oportunidades. Perdeu oportunidades que não pode perder. Mais uma chegada da Chapecoense, foram várias no segundo tempo, que no segundo tempo só deu o Chapecoense. Então não foi por falta de preparo físico que a Chapecoense não ganhou, porque no segundo tempo a Chapecoense foi para cima. O Brusque foi eficiente na sua proposta de jogo. Se defendeu, recuou, fez um gol, segurou o resultado, foi competente. Não adianta a gente se queixar porque fez antijogo. Não é a estratégia de jogo do Igor Magalhães e dentro daquilo que ele se propôs, deu certo. Só que a Chapecoense teve oportunidades para ganhar o jogo. Então, não foi por falta de condicionamento físico, de ritmo de jogo, ou algo parecido. Foi por não ter aproveitado as oportunidades. Uma no primeiro tempo com o Rafael Carvalheira, outra no segundo tempo com o Rafael Carvalheira, que o zagueiro tirou em cima da linha, e na última bola do jogo, o Perotti, no lançamento do Jean Carlos, aquele que veio do Criciúma, que aliás estreou muito bem, deu um passe para o Perotti dominou na frente do Matheus Nogueira, chutou em cima do goleiro e perdeu a grande chance de fazer o gol da vitória. Então, por esse aspecto, o torcedor saiu frustrado. Ficou uma frustração de não ter vencido dentro da Arena Condá. Primeiro tempo muito ruim, segundo tempo melhorou, mas só não venceu porque não soube aproveitar as oportunidades. Faltou eficiência para o time da Chapecoense no segundo tempo, na hora do passe, na hora do acabamento da jogada e na hora da finalização. Poderia ter vencido, mas repito, méritos do Brusque, veio com uma proposta de jogo que acabou dando certo. Para a Chapecoense ficou o sentimento que perdeu 2 pontos logo na sua estreia. Badá, uma pergunta tripla para você. Eu esqueci de perguntar. Gol mais bonito na tua opinião, Clinton, Felipe Augusto ou Garcês? Pergunta 2. Gostou desse campeonato começando um pouquinho mais cedo? E a terceira pergunta é a seguinte. Como é que foi o público nessa estreia da Chape? Vou começar pela última, foi bom. 8.400 torcedores, a Chapecoense teve dificuldades, alteraram o sistema de entrada na arena, então todo mundo está achando que tinha mais do que o público anunciado. Muita gente passou com a carteirinha, não computou lá na catraca, enfim, deu problema. A Chapecoense até emitiu uma nota de esclarecimento, tipo, pedindo desculpas para o torcedor, e depois jogo cedo, né, cara, 7 horas da tarde, é um horário cedo para o torcedor aqui em Chapecó. Em relação ao gol, cara, eu estou em dúvida entre o gol do Felipe
e o gol do Clinton. Mas eu vou ficar com o gol do Clinton, pelo passe do Biel, porque ele levou a bola para o fundo, trouxe para dentro e chutou da perna esquerda. É bom jogador esse Clinton aí. Eu vou ficar com o gol do Clinton. E depois não me lembro outra pergunta. Respondi duas, faltou uma aí que eu não me lembro qual que é, Mancha. Me ajuda? Se você gostou desse campeonato começando mais cedo. Cara, não é o ideal, né? Não é o ideal. O Campeonato Catarinense vai ser muito curto. Eu já falei, repeti aqui, eu gosto do Campeonato Catarinense. É o nosso produto principal. Mas fazer o quê? Adequação ao calendário. E é um campeonato que não permite vacilos. Já foi uma rodada, amanhã é a segunda, é mais 4 só na primeira fase. Então não dá para bobear, não dá para vacilar. Tem que buscar resultado. Isso serve para Chapecoense amanhã contra o Camboriú. Então é um campeonato perigoso, que não permite vacilos. Então, é um campeonato desafiador para os técnicos e também para os jogadores. Não é a preparação ideal, campeonato curto, todo jogo praticamente decisivo. Então, os clubes aí que se cuidem para não correr o risco de não chegar entre os 4 primeiros colocados. Legal, vamos para Criciúma, Renato Semensati. Galera de casa pode participar da nossa enquete, aí o gol mais bonito, 948. 991-4706. Refaço pro Renato as perguntas que eu fiz pro Badá. Tua opinião, Clinton, Felipe Augusto ou Garcês, o gol mais bonito da primeira rodada. Se você curtiu esse campeonato começando um pouquinho mais cedo e a expectativa aí do torcedor para a estreia do Criciúma também. Como é que é jogando no Heriberto Wilson? Bom, Marcelo, vamos lá. Primeiro, o gol mais bonito para mim é o do jogador do Figueirense ali. O gol mais difícil de fazer. Ele bate ali com categoria na bola, tirando do goleiro, né? Ele bate de primeira. Não é um gol fácil de fazer, não. Então, pela dificuldade do gol e pela beleza, eu fico com o gol do Felipe Augusto. Sobre o campeonato começando mais cedo, como falou o Badá, não é o ideal, né? Os times não têm tempo de preparar. Imagina a Chapecoense, que já vai começar a Série A agora em janeiro, né? Vai ter que dividir as suas atenções entre Série A de Campeonato Brasileiro e Campeonato Catarinense, e não pode se dar o luxo de largar mal numa Série A de Campeonato Brasileiro, porque é muito difícil para os times menores, para os nossos times, né, se recuperarem, se não começarem bem no campeonato contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Cruzeiro, esses times que gastam uma fortuna. Então é um cenário complicado. Não gosto, eu acho que é uma pena o Campeonato Catarinense, os campeonatos estaduais, e o Catarinense está nele, eles caminham para o fim, né? A CBF olha com desdém para os estaduais, são 12 datas o nosso campeonato, né? É muito pouco e é o nosso principal produto. Mas enfim, sobre a estreia no Heriberto Wilson, eu diria que o torcedor vai ter que ter um pouquinho de paciência amanhã para adentrar o estádio. Isso porque o Criciúma mudou a sua plataforma de relacionamento com o torcedor, com o seu sócio, para poder proporcionar ao torcedor o check-in, para aumentar o número de sócios, né? Porque hoje o Criciúma tem 16 mil sócios, esgotou a capacidade do estádio, não dá para vender associação para mais torcedores. Então, mudando o seu sistema, ele promete estabelecer esse diferencial aí em relação à plataforma anterior. Ocorre que os torcedores têm reclamado muito que entram para fazer o cadastro e não conseguem. O Criciúma soltou uma nota dizendo que vai ter muitos funcionários lá, que se for necessário emitir ingresso de papel, vai emitir. Mas é aquela mudança, né? E se deixou para mudar em cima da hora. E aí você vai mudar numa plataforma 15, 16 mil sócios, você vai ter problema. Então o torcedor vai ter que ter paciência. Dentro de campo, sem muitas novidades. O time é basicamente aquele do ano passado, ficou devendo futebol na estreia, mas o Criciúma tem uma grande oportunidade, né? Nada melhor do que um clássico para você se reabilitar. Para esse jogo, acho que o Eduardo faz 2 mudanças de início. O Marcelo Hermes, que entrou em férias mais tarde, porque jogou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Juventude e com isso voltou a trabalhar mais tarde, mas entrou no segundo tempo lá, no intervalo do jogo, e mostrou que é um jogador diferente para o nosso campeonato. E o Eduardo de Biasi, que já jogou aí no Avaí, mas que é cria aqui do Criciúma, categorias de base, o irmão do Ezequiel. O Eduardo treinou durante a semana, estava tudo certo, mas transferência da Coreia, a documentação não chegou a tempo, agora ele já está com o nome no BID, então devem ser as novidades para o confronto diante do Avaí. E eu sei que nós estamos só na segunda rodada, mas como perdeu fora de casa e ficou devendo futebol diante do Marcílio Dias, o Criciúma se coloca na obrigação de ganhar o jogo do Avaí
para não passar sufoco. Mas, Renato, são 6 times, classificam 4. Pois é, mas são só 6 jogos. Se você perde o primeiro, você se coloca na obrigação de pontuar no segundo. Pontuar, eu estou sendo modesto. Se coloca na obrigação de vencer. Porque se você perde um segundo jogo seguido, faltarão 4 jogos para você fazer 7 ou 8 pontos. Parece fácil, mas em 4 jogos fazer 7 ou 8 pontos não é tarefa fácil, não. Renato Semençati, não sei se essa informação chegou ao teu conhecimento, mas aqui em Florianópolis, eu e Dr. Cláudio Caticati costumamos ouvir teus comentários na rádio, sintonizamos ali na internet para te ouvir também. E essa semana um comentário chamou a atenção quando você destacava o trabalho do Eduardo Batista, mas você fez uma ressalva, você usou assim, mas ele, eu não lembro agora se foi o termo, ele armou ou ele não poderia jogar como jogou. Que comentário foi esse? Você lembra? Foi essa semana, sobre a estreia. Não, foi o seguinte, o que eu disse, a gente tem que levar em consideração o seguinte, 17 dias de trabalho, tendo Natal e Ano Novo, é muito pouco, certo? Certo. Só que um time que tem uma folha de pagamento de 2 milhões e 400 e que 8 jogadores do ano passado jogaram no jogo de estreia, ou seja, entrosamento não falta, tem que apresentar mais do que apresentou. Essa foi a minha crítica ao desempenho do time, especificamente no primeiro tempo. Esse gol aí, o segundo, já toma ali aos 49 do segundo tempo, já estava aberto, buscando o empate, tomou bola na trave e tudo mais. Então, os nossos times sempre reclamam o seguinte, não, porque na Série A nós enfrentamos adversários com uma folha de pagamento 5, 6, 7, 10 vezes maior do que a nossa, então é muito duro. Então o Criciúma jogou com o Marcílio e o Marcílio tem uma folha de pagamento de 350 mil. A do Criciúma era a casa de 2 milhões e meio. Então, se você gasta 2 milhões e meio e o adversário gasta 350, você pode até perder o jogo, mas você tem que ser melhor do que ele e nas circunstâncias do futebol ele te ganha. Mas não foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Marcílio foi bem superior. No segundo tempo, o Criciúma foi levemente superior. Então, no agregado, o Marcílio, com a folha de pagamento 3,17,21, sou ruim de conta, né, Marcelo? 3,18,24, com uma folha 8 vezes menor que a do Criciúma, acabou fazendo os 3 pontos. Que na súmula não vai folha de pagamento, na súmula vai o placar do jogo. Tá certo, legal demais. Renato Semençati, fica com a gente batendo papo. Vamos girar, vamos para Blumenau. Faço as perguntas agora para Emerson Luiz, Clinton, Felipe Augusto ou Garcês, o gol mais bonito da nossa enquete. Galera de casa pode participar no 48 99191 4706. Aproveita, manda também a mensagem, uma pergunta para os nossos comentaristas, uma foto legal com a família aí nas férias, curtindo o Natal, curtindo a virada, ou uma foto mais antiga, quem sabe do ano passado, com a camisa do seu time, manda pra gente. Quero saber o gol mais bonito na opinião do Emerson. Quero saber se ele gostou desse campeonato começando um pouquinho mais cedo. Vou dar aqui uma do contra. Eu gostei, acho que a bola já rola, já começa o agito, já pega o litoral catarinense muito movimentado, Santa Catarina inteira, né? Muito movimentada, pra galera curtir os estádios, claro que se divide entre a praia e entre as outras atividades, mas eu gostei sim, não demora muito, já começa a bola rolando. E quero saber do Emerson, temos muitos times aí ao redor de Blumenau, né? Camboriú, Brusque, Itajaí, Rio do Sul. Nesse lado, competição com o litoral forte, né? Praia e muita festa, muito agito. Do outro lado do vale, como é que você viu o público nesse futebol aí da região? Também é a pergunta para você. Começar com o gol, o nigeriano Clinton. Claro que vale gol de bico, vale gol de joelho, de canela, de qualquer jeito. O mérito é individual. Gols bonitos ali. Mas eu gosto do aspecto coletivo, viu, Mancha? Jogado, o passe do Biel, ele quebrou a marcação da Chapecoense e o gringo ali, ele foi muito rápido, inteligente. E tem um gol parecido que não entrou nessa lista aí, nessa concepção coletiva do Figueirense, do Silvinho. A gente tá vendo novamente aí do Clinton, mas eu gostei muito do gol do Figueirense, do Silvinho, naquela triangulação, onde o Igor Bolt, no fim, ele dá um tapa, mas o Silvinho, ele começa a jogada. Ele é muito inteligente, esse jogador, o Silvinho, rodado. Ele recebe, ele na frente, ele já sabe que vai receber o passe e o Igor Bolt deixou ele na cara do gol. Também entra nessa lista. Sobre o campeonato,
olha, os times que começaram lá atrás uma pré-temporada, beleza, tudo certo. Mas aqueles que disputaram até dezembro jogos, os caras devem estar mordidos aí, com certeza. Os atletas ainda estão muito pesados. É pouco tempo de preparação. Eu acho que ideal tem que se adaptar, é verdade, por conta da Copa, mudança no calendário. Mas o ideal seria a gente começar ali no final do mês de janeiro, como sempre existia, como sempre aconteceu na Série A do Campeonato Estadual. Sobre o público, eu gostei lá de Rio do Sul. Com certeza o Alfredão praticamente lotou. Quase 2.500 torcedores estiveram no Alfredo João Crick, mas a expectativa foi tão alta, tão grande, que isso acabou pesando no próprio desempenho do time. Também, 8 jogadores estiveram em campo contra o Camboriú, jogaram aquele jogo contra o Avaí, quando o Santa Catarina, ano passado, só não foi na final porque perdeu nos pênaltis para o Leão. E o Santa Catarina, ele confundiu pressa com velocidade. Ele acabou saindo atrás desse pênalti realmente muito duvidoso. Fez um bom primeiro tempo. O Alex Gonçalves está aí, marcou 2 vezes, mas no final escapou de perder. Não foi bom esse resultado para o Camboriú, que vai ter que correr atrás, vai ter que vencer o Concórdia. Lá fora de casa, esse Concórdia aí, sem dúvida nenhuma, conseguiu um grande resultado com apenas 14 jogadores inscritos para o confronto diante do Carlos Renault, a maioria da base. E o Marcílio Dias também tem que dar mérito aí na vitória diante do Criciúma, porque o Marcílio, ele monta realmente também esse time de guerreiro. É um time muito pegador, é um time de muitos operários. Se vai longe, eu não sei, mas para a estreia eu acho ponto positivo aí para o Marcílio Dias e também para o próprio Concórdia, viu, Mancha? Legal. O Emerson falou de um lance aí duvidoso da primeira rodada dos pênaltis Santa Catarina e Camboriú. Nossa produção tem esse lance separadinho pro Emerson analisar e contar o que ele viu aí, pra quem não acompanhou o jogo ou não viu essa cena. Pode botar aí que o Emerson vai comentar pra gente. Vamos ver se tá no ponto esse lance aí que o Emerson... Ó, temos os 2 pênaltis, ó, tá aí o primeiro. É o... Hermisson. Ele é muito rápido, esse camisa 7, ele é muito bom jogador. Ele é remanescente do Camboriú, mas não foi nada. Se você analisar realmente, ô Mancha, olha ali, tá bem focadinho, bem fechadinho. Esse aí eu já acho que foi em favor do Santa Catarina, porque ele leva o tranco. Esse eu acho que não foi absolutamente nada, mas foi marcado 1-0 Camboriú, o Santa teve que buscar atrás do placar. Esse, ó, o cara faz o giro e a perna esquerda, ele leva um rapa. Tá certo. Doutor Cláudio No meu entendimento, do Camboriú não foi e do Santa Catarina foi. Tá certo. O primeiro não foi, o segundo foi. Doutor Cláudio Caticarte, você no tribunal, tendo que defender ali o árbitro que marcou aquele pênalti. O que você faria, doutor Cláudio Caticarte? Os 2. Rapaz, se fosse a profissão advogado, né? A gente, não, com o braço por cima, empurrou, que é isso. Mas acho que não foi suficiente, eu tô com o Emerson, para mim não foi pênalti, né? Por baixo, não teve toque algum. Talvez ali o apoio, né? O braço apoiado, como se diz. Para mim não foi pênalti. No outro lance, para mim foi falta. Agora, minha dúvida é se foi dentro ou fora da área, viu? O lance muito rápido, né? Se ele pega na perna direita ali, mas foi na risca, já para dentro da área, pênalti. Se não foi marcado, errou o árbitro. Eu tô com o Emerson também. Esse aí me parece que não foi. O grandão chega ali, né? Chega no tranco, mas esse aí já levou o rapinha. Eu acho que foi dentro da área, a impressão que eu tenho pela imagem, foi dentro da área, mas quando ele arrasta o pé vai para fora da área, mas tenho a impressão que a falta foi dentro, hein? Eita! Doutor Cláudio, você já falou que o gol mais bonito foi do Felipe Augusto, isso? Para mim, Felipe Augusto, né? Eu tô com o que o Renato colocou, a dificuldade. Ele é um jogador canhoto, isso é importante para análise do lance. O jogador tá ali mais pro lado esquerdo, né? E ele recebe essa bola, enquadra o corpo. E de primeira, de direita, né? Tira do goleiro ainda. Olha e tira do goleiro. Por isso, para mim, pelo grau de dificuldade, é o gol do Felipe Augusto. Tá. Já falou que o campeonato mais cedo você não gosta muito. E a pergunta, e os públicos para os jogos do Avaí e do Figueirense? O público do Avaí foi um pouco acima de 8 mil. Me parece que, então, o da Arena Condá foi o maior da primeira rodada. E espetacular, né? Porque era um jogo quarta-feira à noite, 9h30. Para o torcedor isso é difícil. O cara que quer pegar uma praia no início do outro dia ou está trabalhando tem que estar cedo. E foi um público fantástico na ressacada nesse sentido, né? O segundo maior da primeira rodada. E para o Scarpelli hoje, como o tempo, né? Ele está mais instável, aí eu acho que a gente pode ter um público maior. Porque se tivesse aquele tempo bonito, o sol rasgando,
o pessoal, a família cobra, né? Ó, pai, tem que ir pra praia. Então, acho que tem a possibilidade também do Figueirense fazer um público acima de 8 mil torcedores. Espetacular para essa primeira rodada. Na Arena Joinville foi um pouco mais de 6 mil torcedores. Pessoal pegando junto nesse campeonato catarinense. Teve gente que não chegou. Oi? Teve gente que não chegou? Teve gente que não chegou. Tá certo. Ó, perguntar um negócio. Falar agora do jogo do Avaí. Teve um lance que chamou a atenção. O pênalti de Garcês. Pois é, o Garcês, rapaz, o jogo estava pegado, porque lembrando, né, o técnico do Avaí é novo, né, saiu o Vinícius Bergantin, foi lá para o Cruzeiro, o nosso querido João Pena, lá trabalhar com o Tite, e veio o Cauã de Almeida e uma reformulação gigante do time, né? E o Avaí fez uma partida segura nesse aspecto da inteligência do treinador. Estou começando agora no clube, veio vários jogadores jovens, e aí eu fiz uma armação de time, obviamente fechando os espaços, não dando oportunidade para a equipe adversária avançar ao meu setor de defesa e principalmente intensidade, pegada, né? Já que a equipe do Barra tinha uma boa base de time. E aí o Avaí sai na frente, faz 1-0, acaba no segundo tempo, um cochilo no início do segundo tempo, acaba tomando o gol de empate. E quando era para dar aquela tranquilidade, para aumentar o placar, dando essa segurança não só para o torcedor, mas para o próprio time dentro de campo, pênalti bem marcado. E o Maurício Garcês quis imitar aí o Jorginho, meia do Flamengo, dando aqueles pulinhos e tal para tentar confundir o goleiro. Bateu mal, né? Bateu mal. É claro, tem o mérito do goleiro. E esse pênalti perdido, viu, Mancha? Tirou um pouco daquela tranquilidade do Avaí e no final o jogo ficou perigoso. O Barra teve oportunidades, pressionou no campo de defesa do Avaí, que é natural, né? Um time todo novo. O Cauã, que perdeu até jogadores de última hora, o João Maestro ia jogar, acabou se lesionando, né? O Simples, o lateral direito, jogou improvisado na zaga. Mesmo assim, o Avaí teve um time com muito boa organização defensiva e teve méritos nessa vitória contra o Barra. Legal. Mais uma pergunta, acho que foi ali o Emerson que citou o Bolt, né? Exato. Do Figueirense. Sim, o gol do Silvinho, né? Isso. O passe do Igor Bolt. E alguém me falou aí, aquele comentário, aqueles grupinhos do WhatsApp, são um perigo. Ah, pô, o Bolt tá fora do peso, tá acima do peso. Fui atrás de imagens do Bolt. Opa! Ele não tá acima do peso, não. O homem é grande, ele é forte. Tem ossos largos, tipo eu, ossos largos. Ah, então tá certo, é Tá fortinho certo. só. Tá certo, não, o homem é forte, não tá acima do peso, não. Ele é forte mesmo, a estrutura física dele é essa. Olha só, com 3 jogadores no banco de reserva do Concórdia, venceu o Carlos Renault. A gente tem imagens. Eu volto para Chapecó, pro Badá falar também do Galo do Oeste, né? Badá, claro, em cima da Chape e também acompanhando os passos do Concórdia. Ah, foi um ótimo resultado. Estreando, aliás, visualmente assim, melhorou bastante o gramado do Augusto Bauer, hein? Parece um gramado em boas condições, o gramado sintético. Mas o Concórdia surpreendeu, cara. 14 jogadores, no banco, um goleiro e mais 2 jogadores de linha, por conta da não regularização de muitos jogadores que foram contratados. 3 meninos de 16 anos, uma equipe jovem, e foi lá e ganhou do Vozão, né? Depois de 43 anos, me parece que é isso. O Carlos Renault voltando a jogar. E o Concórdia, mesmo com todas as dificuldades, foi lá e conseguiu uma vitória muito importante pelo placar de 1-0, até meio que de forma surpreendente, né? Pelas dificuldades que o Concórdia teve para colocar um time em campo. Então, é um ótimo começo. Agora, para a próxima rodada, já vai ter a inscrição de vários jogadores, inclusive alguns que foram emprestados pela Chapecoense. O técnico vai ter mais opções. Mas, indiscutivelmente, foi uma vitória importantíssima para o Concórdia, que vai tentar, de todas as maneiras, fugir daquele quadrangular perigoso do rebaixamento, né? Vai tentar chegar ali entre os 4 e você começar ganhando já é um passo importante. Agora vai ter 2 partidas em casa, vai ser oportunidade para o Concórdia, quem sabe, se tranquilizar mais na tabela de classificação. Mas foi um belo começo, uma bela vitória, um time com 14 jogadores, muitos jovens, e foi lá e ganhou do Carlos Renault por 1-0, uma vitória para ser reconhecida pelo Galo do Oeste. Legal, antes do favoritômetro, deixa eu só fazer uma pergunta pro Emerson lá em Blumenau. Teremos mais um clássico esse ano então, né? É o clássico da linguiça, o clássico da capital e agora Brusque e Carlos Renault. Esse clássico tem nome?
Deve ser do Marreco. Só pode ser. É o clássico do Marreco, com certeza, Carlos Renault e Brusque. Só para lembrar, o Mancha, que toda a grama sintética, aquela, muito criticada até ano passado, na Série B catarinense, na Copa Santa Catarina, até mesmo na Série A do estadual, ela foi toda trocada. 3.700.000 reais foram gastos, a grama permanece sintética, mas é outro piso, ninguém reclamou, tanto é que a empresa que trocou, bancou e agora passa a ser, depois de muitos anos aí, por hora, contrato de 1 ano, o nome Augusto Bauer sendo trocado, estádio Augusto Bauer, por Arena Simon. Mas é o clássico, pelo que a gente conhece aí, do Marreco. Legal. Eu não sei se a gente tem condições de colocar novamente as imagens do jogo do Carlos Renault, porque eu duvido que qualquer outro canal, talvez até internacional, tenha um comentarista que só de bater o olho, o cara já sabe que o gramado tá melhor. Não precisa nem ir lá, pisar, fazer reconhecimento. O Badá, ele bateu o olho, ele já percebeu e o cara em casa tá vendo, né? Tá vendo que tá mais legal. E outra coisa, quem sou eu para completar comentários de Sérgio Badá? Mas a iluminação também deu uma melhorada, hein? Pô, tinha um pedaço ali que faltava só aparecer o palhaço It no escanteio ali, tão escuro que tava. Agora não. O palhaço Pennywise, do filme It. Agora não, até a iluminação melhorou, hein, Cláudio? Melhorou um pouquinho. Pode até ter um pouquinho mais de ganho, né? Mas que melhorou em relação ao ano passado, melhorou. E o gramado, realmente, o Badá tem razão. Tá muito melhor, investimento altíssimo, né? Que fez o Brusque. Realmente era um gramado que dificultava, né, as ações do jogo. Não foi o caso de agora. Legal, vamos agora conferir o nosso favoritômetro do Campeonato Catarinense. Você pode mandar também a sua opinião. Essa é a galera do Clube da Bola. Bota aí, quero ver. Bota aí, favorito. A Chape, né? Tá encabeçando ali, sozinha, isolada como favorita chapecoense, na opinião dos comentaristas. Vai brigar pelo título. Tigre, Figueira e Avaí. Correndo por fora, ali na faixinha verde ali, ó, é o Barra, o Jack, o Santa Catarina, o Brusque e o Marcílio. Briga pela permanência, Vovô, Camboriú e Concórdia. Rapidinho, Cláudio, é isso? Mudava alguma coisa ali? Subia um degrau para um, descia um degrau para outro? Não. Diante do que a gente viu, a montagem das equipes e as dificuldades financeiras de várias, né? Eu manteria o que está aí realmente. Fica só uma dúvida pela preparação que teve em Portugal e tal, e o primeiro jogo pegado que teve com Santa Catarina é o Camboriú. Pode ser que ele saia dessa última linha ali, mas por enquanto eu manteria o que está ali. Eu só vi a opinião da galera, né? Renato, mudava alguma coisa ali de faixa ou é mais ou menos esse o desenho do favoritômetro do Clube da Bola? Não, é por aí, eu concordo plenamente. A Chapecoense, como representante da Série A do Campeonato Brasileiro, todo catarinense que está solitário na Série A do Campeonato Brasileiro, pelo orçamento que tem, né, pela folha de pagamento que tem, ele é o grande favorito à conquista do título. Claro que favoritismo não significa o título, mas pelo investimento, por tudo, sim. E os outros 3 ali, o campeonato nunca sai desses 4, né? É sempre o Brusque que furou recentemente, mas é sempre Chapecoense, Criciúma, Avaí e Figueirense. Sempre, sempre. Teve essa furada do Brusque. Eu tenho dúvida ali, Marcelo, e me assustei pelo que vi, o time do Joinville. Eu acho que o Joinville, se bobear, vai sofrer aqui na parte de baixo para escapar do rebaixamento. Ai, 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 Badá! É esse o favoritômetro ou mudaria algo? Não, eu concordo com o Renato, com o Cláudio também. Eu acho que é isso aí. A Chapecoense tem que assumir esse compromisso, essa responsabilidade. Aqui o Gilmar Dalpozo já falou, não somos os favoritos. Não, tem que assumir o compromisso. E digo mais, e voltei ontem aqui no Balanço Geral e já comentei sobre isso. O Gilmar Dalpozo é o maior técnico da história da Chapecoense. Pelos acessos conquistados, por evitar rebaixamentos em 2 anos, 3, que seriam uma desgraça na vida do clube, mas falta para ele uma faixa no peito, falta para ele um título pela Chapecoense. 2 vezes já deu na trave, 2003 com o Criciúma e o ano passado com o Avaí. Agora ele vai ter a grande oportunidade, o Renato falou, a folha de pagamento do Criciúma, 2.400.000. O presidente Alex Passo, já em rede nacional e aqui em Chapecó, falou que a folha da Chapecoense vai ser 6 milhões de reais. Então, tem elenco, tem grupo. Então, é responsabilidade da Chapecoense, sim, de se colocar como favorita a conquista do título. Agora, claro, tem que fazer por merecer dentro de campo.
Mas é a grande chance. Eu acho que o Gilmar Dalpozo já merece um título estadual. E ele vai ter a grande oportunidade pelo elenco que ele tem. Por aquilo que eu vi, e eu assisti o Criciúma contra o Marcílio Dias e assisti o Avaí contra o Bar. Fazendo uma comparação, porque são os adversários diretos aí. Ainda não vi o Figueirense. Mas a possibilidade desse ano para a Chapecoense é muito grande, pelo elenco que formou. Então tem que ter essa responsabilidade. Não pode se assustar com essa responsabilidade, mas que tem que ser considerado favorita, tem sim. Legal. Termino com o Emerson, né? Esse giro do favoritômetro do Clube da Bola. É por aí, Emerson, mexe em algo. É por aí, pessoal do Clube da Bola, produção bem sensato, viu? Porque, de fato, não muda muita coisa, só que nessa faixa verde ali, corre por fora, Barra e Joinville. Na minha visão, é muito cedo ainda, mas preciso abrir o olho. E é bom lembrar, a gente vai ter um quadrangular ali. 4 times vão se matar. Só vai sobrar um na Série A. 3 vão ser rebaixados. Tá certo. E ó, a partir... Mas é por aí. Legal. Você pode mandar uma mensagem pro nosso número de WhatsApp, o 489-9191-4706. Inclusive, imagens, daí seria uma foto ou um videozinho do gramado aí do seu time, né? Que Badá vai dizer, é bom, não é, é bom, não é. No próximo bloco, enquete, os gols mais bonitos. Será que foi o Clinton? Hashtag Brusque. Felipe Augusto? Hashtag Figueirense. Ou do Garcês, que fez gracinha no pênalti, mas fez um golaço, hein? Hashtag Avaí. Vamos dar uma olhada na primeira parcial. Pode colocar na tela, vai aparecer a barrinha ali, ó, do Figueirense, hein? Realmente, o gol foi fera. Foi fera. Bateu de primeira. Aquilo é uma de chapa? Deu uma chapada. Chapa, 50%. 16,7% pro gol do Clinton do Brusque e 33,3% pro gol do Avaí do Garcês. Vai mandando aí a sua opinião, vai votando. Hashtag Brusque, hashtag Figueirense ou hashtag Avaí. Tem mensagem? Coloca na tela. Vamos tentar ler aí. Vamos ver o que a gente vai ler. Pode colocar na tela a primeira. Vicente Enéia. Vicente Enéia. Olha ali. É um casal. Então tá. Boa tarde, Mancha. Nosso Figueira veio para ser campeão catarinense. Vicente e Enéia tão confiantes aí nessa primeira partida do Figueira. Vitória diante do Joinville. Pode colocar outra. Tem mais mensagem chegando pra gente. A produção vai separando. O Everson de São José. Grande Everson. Boa tarde para todos do melhor e maior programa de esportes de Santa Catarina. Não criando expectativas nesse começo de ano, mas sempre Figueira. Um beijo para minha filha Vitória. Um beijão para Vitória. O Everson que sempre participa, tá sempre ligado aí. Telespectador fiel. O Ronaldo de Forquilhinhas. É isso? É isso, né? De Forquilhas. Li errado ali, de Forquilhas. Boa tarde, Clube da Bola. Bom retorno para todos. Quero perguntar para o Cláudio o que ele acha do Figueirense esse ano, para não deixar o Ronaldo sem resposta. Tem uma tatuagem zona, é isso, do Figueira ali? Tá bonito. O homem é fera. Para não deixar o Ronaldo sem resposta, Cláudio. O Figueirense teve a manutenção de grande parte dos jogadores do ano passado e a manutenção do treinador, o Vaguinho. E o time contra a equipe do Joinville começou alucinante, né? Com quase 80% de posse de bola até 15, 17 minutos do primeiro tempo. Teve oscilações, mas sempre algo diferente dos últimos anos. É um time que quando recupera a bola, mesmo quando lá, né, na fase defensiva, vem com qualidade de toque, não é aquele chutão, né? Vem jogando desde o início, à frente da zaga, com os volantes e uma transição muito rápida, né? Jogando com os pontas e que interessante, né? O Vaguinho trazendo jogadas por dentro, quebrando as linhas adversárias e os gols acabaram saindo. Agora, passa ano, entra ano, o Figueirense toma gols no final do jogo. Precisa ter esses ajustes, mas pode brigar forte aí dentro desse estadual, sim. Tá faltando a foto e a frase de Lauro Búrigo em cada vestiário do futebol catarinense. No próximo bloco, vamos pro intervalo agora, no próximo bloco a gente vai falar mais do catarinense, Heitor Machado ao vivo, direto do Scarpelli, tem Copinha, tem Campeonato Paulista estreando na NDTV Record, com jogaço no final de semana e tem Badá analisando fotos de gramados pelo Brasil. É bom? Não é? Esse a bola rola, esse tem muito buraco. Daqui a pouco, no próximo bloco.